E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouco das aplicações da integral. Continuar esse assunto, dando ênfase agora ao cálculo do comprimento de um arco. Em outras palavras, comprimento de uma curva. O que a gente quer calcular? Dada uma função f de x, o gráfico dela, eu quero saber, por exemplo, o comprimento dessa linha aqui que eu representei por L, que é o comprimento do arco. Não é algo tão simples como, por exemplo, calcular a distância entre dois pontos, que aqui ela é toda curva, como a gente pode ver. A gente vai ver uma fórmula genérica para poder calcular o comprimento de uma linha qualquer. Para isso, a função que descreve essa linha, eu vou supor sendo derivável entre os pontos onde começa e termina a linha, os pontos AB. A função f de x vai considerar maior ou igual a zero nesses pontos a e B, entre A e B. E tendo essas condições satisfeitas, eu posso dizer que o comprimento L dessa minha linha vai ser igual a integral de raiz de 1 mais a derivada de f ao quadrado, tudo isso dx, dos pontos A até B do eixo x, que é onde começa e termina a linha, respectivamente. Essa, então, é a ferramenta que a gente vai usar para calcular. Mas como que a gente chega nela, né? Aí, em um exercício, pode aparecer ideias parecidas, não diretamente dessa forma. Então, é legal a gente saber o porquê dessa forma, conceito de integral. O que a gente vai usar é exatamente a ideia de integral. Vamos lá. A gente viu que a integral é a área sobre a curva. Mas o que isso representava? A gente viu também que a área integral, na verdade, era uma soma ponto a ponto do eixo x, dos pontos que eu queria, A até B que eu queria calcular, do valor da minha função. Dessa maneira, se eu pegasse uma função aqui e calculasse o valor dela, o tamanho dela, em cada ponto especificamente, eu varria a área dela. E dessa maneira, eu sabia a área de toda a área sobre a curva entre os pontos A e B que eu queria. A ideia que a gente vai usar para calcular esse comprimento do arco é bem parecida. E a gente vai, dessa maneira, somar não o valor da minha função para chegar no valor, na área varrida pela integral, mas sim o valor ponto a ponto de um comprimentozinho pequenininho, dl, dessa minha curva. Dessa maneira, eu vou integrar, ou seja, eu vou somar ponto a ponto esse valor dl, e no final das contas eu vou ter o comprimento de todo o meu Lzão, todo o comprimento da minha curva. E para isso a gente precisa então do comprimento desse dl, desse valor extremamente pequeno de comprimento de curva que a gente vai aproximar. A gente vai aproximar, no caso, para uma reta, já que quando a minha curva tender, eu pegar cada vez mais um pedaço muito pequeno aqui do eixo x, a curva associada da minha fx, associada a esse pedaço pequeno, vai ser tão pequena que eu possa considerar uma reta, para fins práticos. Então, vamos lá, vamos calcular a distância de uma reta entre dois pontos do meu gráfico, considerando cada vez mais pontos próximos um do outro. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui vai ter esse ponto do meu gráfico e esse outro. Eu quero saber, portanto, essa distância, que eu vou chamar de L, entre esses dois pontos. Para isso, a gente vai usar lá o bom e velho Pitágoras, né? A gente vai usar aqui o quadrado dessa hipotenusa do meu L, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que vão ser essa diferença aqui e essa aqui. Reparem que essa diferença aqui desse cateto de baixo é exatamente a diferença entre os pontos onde eu quero calcular o comprimento da curva. O x2 e o x1, ou seja, esse comprimento vai ser x2 menos x1. Assim como esse comprimento aqui vai ser os pontos, a diferença dos valores da minha função, respectivamente, de x2 e x1, ou seja, f de x2 menos f de x1. Portanto, o meu L por Pitágoras ao quadrado vai ser igual a essa diferença ao quadrado mais essa diferença ao quadrado, catetos e hipotenusa. Agora, eu vou trabalhar essa minha expressão para poder chegar naquele dl que eu tinha comentado. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro é colocar essa diferença de x2 menos x1 em evidência. E como é que vai ficar? Colocando então a evidência x2 menos x1 ao quadrado,
vai ficar aqui x2 menos x1 ao quadrado vezes esse termo sobre x2 menos x1 ao quadrado mais 1. Reparem que se eu passar multiplicando aqui o x2 menos x1 ao quadrado para dentro desses colchetes, vai chegar na mesma expressão, ou seja, é a mesma coisa. Então, eu tenho que L ao quadrado é igual a essa expressão. O que eu vou fazer agora é, sabendo que L é um valor considerado positivo, já que uma distância considera valores positivos, eu vou tirar essa raiz aqui, de forma que L vai ser igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, que é o próprio x2 menos x1, vezes a raiz de todo esse termo aqui. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 ao quadrado, mais 1. Reparem que eu posso aqui, como vocês viram, colocar essa divisão de quadrados como o quadrado de uma divisão. Dessa maneira, eu chego que a distância entre dois pontos quaisquer de uma função, nos pontos x1 e x2, vai ser dado por essa fórmula aqui. O que eu quero agora, como eu tinha dito, é tender esse x1 até o x2 e vice-versa, ou seja, essa distância, essa minha variação de x ser extremamente pequena. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o limite, portanto, de x1 tendendo a x2. O que vai acontecer quando isso acontece? Vamos lá. O meu L, portanto, vou considerar um dL, uma parte extremamente pequena de L. Vai ser igual a uma parte extremamente pequena desse todo aqui. Repare que isso aqui, esse termo, quando x fica cada vez mais próximo de x1 de x2, vai tender à própria definição de derivada, né? O limite dessa expressão aqui dentro desse parênteses, quando x1 tende a x2, é a própria derivada de f no ponto x2. Portanto, para um ponto x genérico no meu gráfico, esse termo aqui dentro vai ficar derivada de f de x ao quadrado mais 1. Então, vai ser esse pedaço aqui, vezes esse valor aqui. Quando esses valores estiverem cada vez mais um próximo do outro, eu vou ter uma variação extremamente pequena de x, que eu vou chamar de dx. Assim como a minha variação extremamente pequena de L vai ser o dL. Dessa maneira, eu tenho agora a minha expressão dL, ou seja, a minha expressão de cada comprimentozinho de curva ponto a ponto do meu eixo x. O que eu quero fazer agora é calcular todo esse comprimento de um ponto A até um ponto B. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou somar cada dlzinho de A a B. Em outras palavras, eu vou integrar o meu dl, cada comprimentozinho de curva, somar ele ponto a ponto de A até B, de forma que eu chegue, ao final de todo esse processo, no próprio comprimento do L. Ou seja, o meu Lzão vai ser então a somatória, a integral ponto a ponto dos pontos A até ponto B, que eu quero calcular o comprimento da curva, dessa expressão. 1 mais f' derivada de f ao quadrado, raiz disso, vezes o meu dx. E, portanto, eu chego aí na fórmula do comprimento de A, comprimento de uma curva de uma função f de x derivável e por considerada positiva entre os pontos A e B. É isso aí, galera. Valeu!